Eu sonhei uns tempos atrás, há meses atrás, que eu estava gravando esse vídeo pro TikTok. E o mais engraçado é que parecia ser tão real, que é como se eu tivesse o dever de fazer esse vídeo. É muito louco, às vezes acontece coisa na vida da gente, né? E parece que eu tenho a obrigação de fazer esse vídeo, mesmo que eu sou contra esses tipos de vídeo, sabe? Mas vamos lá. Vou falar do meu pai. O meu pai, ele era bem arrogante com a gente, ele batia na gente. Ele sempre tratava a gente como inferior a ele. A gente nunca ia ser nada na vida. Esses moleques nunca vai ser nada na vida. A gente apanhava às vezes na escola porque a gente sabia que se chegasse e falasse pra ele que, sei lá, uma ganguinha bateu em mim, era mais fácil a gente apanhar dele. A gente batendo ou não, se defendendo ou não, era mais fácil apanhar dele de qualquer jeito. Então a gente era meio recluso. A gente tinha um certo problema assim psicológico por causa disso. A gente tinha medo da vida. A gente tinha medo das coisas. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Minha mãe sempre foi uma ótima mãe, trabalhadora pra caramba. Então ela não se enquadra em nada disso aqui que eu vou falar, porque ela não tava lá. Ela tava trabalhando. Então ela não tinha tempo. E o tempo que ela tinha, ela passava o tempo com ele. E o tempo com a gente, que era o que ela tinha, né? Ela trabalhava muito. Minha mãe sempre trabalhou muito, bicho. Até se aposentar, minha mãe sempre trabalhou muito. Vamos voltar ao meu pai. E aí a gente cresceu com esse negócio do meu pai, tipo, não querendo muita aproximação. Sempre ele falava pra gente que a gente não ia ser nada na vida. O meu irmão, ele era aquele mais... eu tenho que admitir que o meu irmão sofreu muito na mão dele. Sofreu muito na mão dele. Eu me lembro de uma vez dele falar assim pro meu irmão ir comprar um negócio. E meu irmão, como criança comum, né, fez aquele bico, tipo assim, eu não quero ir, eu queria brincar. Eu lembro dele catar meu irmão pelo pescoço assim, ó, bater na cara dele assim, como se fosse um desenho animado. Me lembro de eu estar jogando dominó com meu avô, meu pai chegou lá e chutou, viu o dominó pra todo lado. E ele, pega água pra mim aqui. Ele tava do lado da geladeira, ele falou, pega água pra mim aqui. Ele fazia essas coisas. Um dia meu pai chorou num Natal falando assim que o pai dele batia muito nele, humilhava muito ele. E... hoje eu entendo o que ele estava querendo dizer pra gente é que ele não podia dar aquilo que ele não recebeu. Ele tentava dar o amor, mas ele não tinha como dar, fazia parte dele, aquela ignorância dele, aquele jeito dele de ser. Mas isso não é justificativa, sabe? Eu não cato um rei de bater em cavalo, como meu pai fazia com a gente, e bato nos meus filhos. É claro que eu merecia algumas vezes, é claro, uma vez eu roubei minha tia. Eu merecia apanhar mesmo e dou graças a Deus pro meu pai ter me dado muitas surras eu mereci, porque era pra me ser ladrão. Eu nasci com o dedo dentro tipo assim, da roubalheira. Eu já nasci com esse negócio de querer roubar. Então eu merecia, muitas surras eu mereci sim. Mas faltou sim conversar, não foi? Que você tem que fazer isso aí, você tem que conversar, bater não adianta. Mas a gente tá falando de um tempo antigo, na onde os antigos só trabalhava. E quando eles chegavam em casa, eles batiam nos seus filhos por fraqueza. Ah, meu filho não pegou na enxada direito, vai apanhar. Então essa criança, ela cresceu desse jeito, e ela teve filho. E não soube lidar com o seu filho. E a gente tem que ter maturidade hoje pra entender isso, né? E aí ele conheceu uma menina mais nova, vazou, não tava nem aí. Teve a audácia de jogar a culpa na gente, aquelas coisas todas. Foi viver o sonho do cara que tava com a novinha. Eu tinha 16 anos, a menina tinha 17 anos. E meu pai foi amigar com ela. Beleza, eu não tenho que julgar ele. Ele não pagou pensão nem nada. Pra gente foi até um alívio, pra minha mãe foi... Porque ele era bom pra minha mãe, ele era ruim pra gente. Pra minha mãe ele era um cavalheiro. Eu tenho que admitir isso. Meu pai foi um bom marido pra minha mãe. Ele não foi um bom pai pra gente. A gente tem que separar as coisas. Meu pai sempre tratou minha mãe bem. Sempre respeitou a minha mãe. Casou com ela, ela era virgem, tudo, aquelas coisas todas de filme, né? E aí meu pai, com o tempo, ele foi virando o cachorro que quer morrer sozinho. Quando ele passava mal alguma coisa, ele não admitia. Ele não queria aproximação da gente. Ele via a gente na rua, conversava, tudo tal. Se você ia na casa dele, ele conversava com a gente assim, mas... Aqui é tipo assim, eu tô te atendendo, mas eu não quero te atender. Mas sempre teve ali uma relaçãozinha entre eu e ele, entre o meu irmão e ele. Sempre teve uma relaçãozinha. Até que ele começou a ficar doente, porque ele comia muito doce, muita besteira, e ele não queria saber de que o médico falava pra ele.
E a gente tem muito esse negócio de câncer de próstata na família, né? Então ele já tava tendo uns ataques já de próstata, e não queria ir no médico, não queria fazer a cirurgia. E em vez dele fazer a cirurgia, pegar o empréstimo e fazer a cirurgia, ele pegou o empréstimo e foi lá e comprou um carro, né? Mas no meio de tudo isso aí, minha mulher ficou grávida, que era minha namorada na época. E eu falei pra ele assim, que ele ia ser avô. E ele olhou na minha cara e falou, tô nem aí não. Eu falei, ô pai, eu sempre falei isso pro meu pai, um dia alguém pode não estar mais aqui. O que ficar vivo vai se arrepender. Eu sempre falei isso pro meu pai. Uma vez nós foi no dia dos pais, ele subiu no muro, ele não queria atender a gente. E eu falei isso pra ele. O que vocês querem aqui? O que vocês querem aqui, não sei o quê? Nós veio te ver, ué. Mas por quê? Eu falei pra ele assim, uma hora um dos três morre, e aí ele falou, e aí? Tô nem aí. Morreu, morreu. Tudo que meu pai falou pra mim, que eu não ia ser nada na vida, às vezes que meu pai bateu em mim injustamente, às vezes que meu pai me tratou como se eu fosse inferior a ele, nada disso pesou, porque pra mim era só um pai. Um pai que queria corrigir o filho e não sabia, o pai que encheu o saco, ele só era só mais um pai pra mim. Só que, quando ele falou pra mim, eu não tô nem aí, era meu filho, velho. Isso doeu. E aí eu não voltei mais lá. Aí eu falei pra ele, depois de muitos meses, eu esfriei a cabeça, fui lá e falei pra ele assim, que ele ia ser avô. E ele falou que não tava nem aí. E meu filho nasceu, e eu fui levar meu filho lá um dia. Ele era meu pai, eu não tinha que ficar, eu não vou lá mais não. Só que esse dia foi o dia limite. Eu cheguei lá, ele não quis atender a gente, meu filho já tinha nascido, já tava dentro do carro. Sabe, cara, o seu filho, seu primeiro filho ainda por cima, ele é um diamante, cara. Você quer mostrar ele pra alguém? Você quer mostrar, você parece uma criança querendo mostrar o brinquedo pro seu pai. Olha, pai, o que eu fiz, sabe? Esse foi o meu sentimento naquele momento. Olha isso, olha que coisa maravilhosa que eu trouxe aqui pra você ver. E ele não atendeu a gente, ligou a sanfona e ficou lá tocando sanfona, fingindo que a gente não tava lá. E aí tinha um senhorzinho que morava ali do lado dele, que era parente da mulher dele, né? Um tiozinho. Ele olhou pra mim e falou assim, mano, ô filho, não vem aqui mais não, filho. Nós todos sabemos que você já tentou ter relacionamento com seu pai. Nós sabe, filho, tá tudo bem. Ele já conhecia esse tipo de história. Ele já era um senhorzinho já vivido. E tipo assim, o que ele queria dizer pra mim naquele momento, aquele tiozinho? Vai em paz, vai tranquilo. Não guarda remorso nenhum que você não veio ver seu pai. Se acontecer alguma coisa, tá tudo bem. Foi isso que ele quis dizer pra mim. E eu fui embora. Eu fui embora com uma mágoa, nunca mais falei com meu pai, nunca mais passei nem ali perto. E fui viver minha vida com meu filho. Eu tive meus momentos maravilhosos com meu filho. Meu filho era uma criança muito sorridente, um bebezinho muito sorridente. Sabe aqueles bebezinhos que fica sorrindo bastante nesses vídeos aí? Meu filho era aquilo, era um presente que eu queria apresentar, mas ele não quis. E aquilo ali me deixou nervoso. E meu irmão começou a ir lá ver meu pai, que meu pai não tava bem. Meu irmão cuidava do meu pai, levava remédio quando ele precisava, comprava coisas que ele precisava. E o meu irmão foi o cara que meu pai mais humilhou, foi o filho que meu pai mais humilhou. O filho que meu pai mais humilhou, que meu pai mais falou que não ia ser nada na vida, foi o filho que ficou com meu pai até o fim da vida dele. Que meu irmão queria que eu levasse meu filho lá e eu xinguei meu irmão. Eu fui muito mal educado com meu irmão. Falei com meu irmão que eu não queria nada. Meu irmão pegou que eu não queria que ele nem visse meu filho. Ele não merecia ver meu filho, meu presente, meu diamante, que eu tentei mostrar pra ele. E meu irmão falou assim pra mim, a mesma coisa que eu sempre disse: depois, não se arrepende. Minha mãe falou pra mim assim: depois, não se arrepende. Não vem com chororô, não. E chegou um dia que a doidinha ligou pro meu irmão, falando pra ele que meu pai tava agonizando lá na área da casa dele. E meu irmão mandou pra mim uma gravação segurando a mão dele, falando: pai, você tá me ouvindo? E meu pai já dentro da ambulância já. Ele ficou agonizando lá. Presta bem atenção, você que quer largar da sua mulher. Presta bem atenção. Você quer largar da sua mulher com a de novinha. Se ele tivesse em casa com meus filhos, comigo lá, morando com a minha mãe lá, se ele tivesse morando com a minha mãe lá, ele ia ser socorrido na hora. A doidinha levou 1 hora pra chamar meu irmão. E ainda por cima, quando chegou lá, segundo ela, tinha ligado pro SAMU.
Sendo que aí meu irmão ligou pro SAMU e o SAMU apareceu depois que meu irmão ligou. E a ligação foi como se não tivesse, como se eles não soubessem. Então vocês prestem atenção que quem cuida de você agora pode não cuidar de você depois. Porque a sua mulher te conhece, ela sabe quem você é. A amante não. Esse assunto é pro outro lado. Meu pai entrou, era na pandemia. Meu pai entrou e depois que ele entrou lá dentro não tinha mais como visitar ele, ver ele. Eu saí mais cedo do serviço e eu tentei lá. Eu tentei lá pra ver se eu sentia, sabe? Eu sentia que ia ser mesmo os últimos dias dele. E eu falei assim pra mim, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá porque não pode ficar assim não. Isso não pode ficar assim. Essa história não pode ficar desse jeito. Mas era pandemia, você não pode entrar, não podia entrar. O coronavírus ele era uma coisa a de agora. E eles ainda achou que ele tinha coronavírus, sendo que ele chegou lá com suspeita de AVC. Né? Porque um lado dele, o lado esquerdo dele não respondia direito. Só conseguia apertar com a mão direita, né? Que o lado esquerdo não funcionava direito. E ele era teimoso, ficava muito tomando guaraná, comendo muito doce. Chegou lá com a diabetes explodindo. E não tinha como entrar. Não tinha como ter acesso. Não tinha como fazer uma ligação de WhatsApp pra ele. Muita gente sofreu nessa época da pandemia. Não vou entrar em detalhes, que todo mundo já conhece tudo isso já. Aí um dia meu irmão ligou pra mim. Eu tentei contato com ele, mas não teve jeito não. Hoje eu me arrependo, eu devia ter, sei lá, pulado a janela, sei lá. Falado pra ele que tava tudo bem. Que eu não tinha mágoa dele não. Que tava tudo em paz. Eu queria falar isso pra ele. E aí meu irmão ligou um dia e falou que ele tinha tido 4 infartos e tinha falecido. Naquele momento, eu pensei, acabou. Não tem mais o que alguém falar uma coisa um pro outro, não tem mais o que falar. Foda-se, já era. Meu filho não conheceu ele. E o mais triste de tudo isso, ele morreu num dia 20. No outro dia 20 ia nascer a minha filha. Ele morreu no dia 20 de outubro. No dia 20 de novembro nasceu a minha filha. Minha mulher estava grávida já da minha filha. Ele não teve a oportunidade de ver. E quando chegou lá, caixão lacrado, não podia fazer velório dele. Ele morreu do jeito que ele queria. Meu pai, como eu já disse, ele era o cachorro doente. Ele não queria que a gente visse ele na decadência. Ele jamais ia aceitar a gente ver ele em cima de um caixão. Ele jamais ia aceitar isso. Ele queria ser superior em tudo. Ele queria ser o fodão. Vamos colocar assim, o fodão. Ele era o machão. Ele era, é assim mesmo. Morreu. Ah, tô nem não. Isso aí. Meu pai era esse tipo aí. Aquele que não admitia erros. Aquele que não admitia tá errado, né? Não admitia que tinha sentimentos. Ter sentimentos pra ele era um sinal de fraqueza. Ele não falava com as palavras dele, mas ele era meu pai, eu sabia disso, que era isso que ele pensava. E aí chegou aquele caixão lacrado, um dia de chuva, né? Toda aquela coisa parecendo um filme. E a gente teve que esperar lá no cemitério, porque não tinha como ter velório nem nada. Dava pra ver um pedaço do saco que ele foi ensacado, né? Pra fora, sendo pra fora do caixão. Ele não morreu de coronavírus, mas aquele dia, aquela época lá, quem tomava um tiro nas costas morria de coronavírus, né? Eu não sei se meu pai tava dentro daquele caixão, porque quem perdeu alguém na pandemia tem essa mesma sensação, sabe? Parece que, tipo assim, a sensação que fica é como se ele estivesse lá ainda hoje, vivo, lá dentro do hospital, sabe? Às vezes eu penso, será que ele tá lá dentro? É claro que não, mas... Tinha um cara lá que eu tenho um ódio dele até hoje do meu serviço, que ele não queria me dar hora extra não, banco de hora pra mim resolver esses problemas na época, pra mim sair mais cedo e lá ver ele, ver se eu tentava contato com ele. Pandemia, emprego, você não quer perder, mulher grávida. Aí outro lá deixou eu sair mais cedo lá. Tudo bem, cara, no dia do velório você tem direito, mas eu queria também, dias antes de ele morrer. Um dia antes ou 2 dias antes dele morrer, se não me engano. Mas enfim. E aí o caixão que entrou lá dentro daquele túmulo, não dá pra saber se era ele. Você não podia abrir. E isso também, sabe? Isso dói, sabe? Você não vê a pessoa na época da pandemia e todo mundo sabe disso. Você fica com aquele sentimento que talvez enterrou a pessoa errada. Talvez ele tá vivo ainda. Talvez ele tá andando pelos corredores do hospital. Sei lá.
Tá em coma? Talvez ele saiu de lá e não quis falar que era ele que tinha morrido e foi pra outro lugar. É umas loucuras que passam na sua cabeça, mas você sabe que já era. Você sabe disso. Por que eu tô fazendo esse vídeo, falando esse monte de coisa? Porque quando eu tive meu sonho, a pergunta que eu tinha que fazer é: compensa pra você? Compensa? Compensa pra você ficar sem falar com seu filho? Ficar sem falar com a sua mãe? Ficar sem falar com seu irmão? Ficar sem falar com seu melhor amigo por causa de picuinha? Tá bravinho porque foi chamada a atenção de alguma coisa? Ai, magoou meu sentimento. Compensa pra você? Você tem certeza que você consegue segurar essa bronca? Se eu voltasse no tempo, sabe, eu acho que eu faria a mesma coisa de... Talvez. Eu tentaria depois uma aproximação, sim, mas naquele momento ali que ele desfez de ver meu filho, aquele momento ali pra mim, a dor ia ser a mesma do mesmo jeito. E eu conheço meu pai, a gente sabe que isso não ia mudar. Se eu voltasse no tempo e tentasse abordagens diferentes, conversas diferentes, nada ia mudar. A pessoa, ela é o que ela é. Parte da pessoa você resolver as coisas. Então tem que partir de você. Compensa pra você? Você tem certeza disso? Eu conheci uma senhorinha, tava fazendo um trabalho na casa dela e falei pra ela assim... Falei pra ela assim sobre céu, essas coisas, né? E ela falou: eu vou pro céu. Se ela vai, se ela acredita em céu? Sim, eu acredito no céu e eu vou pro céu. E aí ela falou pra mim que ela tinha um irmão que ela não conversava já fazia 25 anos. Eu falei: mas a senhora não tem que perdoar o seu irmão se a senhora quer ir pro céu? Não, eu vou pro céu porque eu sou uma boa pessoa. Qual que é a reflexão disso? Tem nada a ver com o céu. É que ela achou que ela tava certa em estar sem falar há 25 anos. Falei: ele bateu na senhora? Não. Ele fez isso? Eu falei umas coisas assim, meio não tão absurdas, e ela sempre falou não. Então por quê? Por que a senhora vai embora desse mundo e ficar sem conversar com seu irmão? Qual que é o problema em conversar, caralho? E você que é pai, que você que é mãe, compensa pra você esses pais que ficam falando: ai, quando eu morrer, aí você vai sentir falta, aí você vai ver. Aí você vai ver. Você quer isso pro seu filho, você não sabe a merda que é isso. Você quer que seu filho se sente culpado? Compensa pra você também isso? Dá amor pro seu filho. Fala o que você sente, o que você pensa, sendo bom ou não, sendo mal ou não. Fala o que você pensa, o que você quer. Fala isso. Fala o que tá na sua cabeça, no seu coração. O que você quer naquele momento. Não fica aplicando a regra de: se eu morrer, aí ele vai ficar chorando até o resto da vida dele. É isso que você quer pro seu filho? Então você não ama seu filho. Você não sabe a merda que é isso. Não deixa um assunto inacabado. Dá o braço a torcer, dá o braço a torcer. Você tá errado? Admite que você tá errado. Você tá certo? Tenta convencer a outra pessoa. Não tem jeito, admite que você tá errado. Foda-se. Pelo menos você fez a sua parte. Quando você sair daqui, desse plano, você vai sem mágoa, sem carregar um fardo. Pra que você quer isso pra sua vida, meu? Sabe? Você que é pai, você que é mãe, não faz essa merda com seus filhos. Para de ser arrogante com seus filhos. Não deixa seus filhos na merda quando vocês saírem desse mundo. Porque vocês são fodões. Eu tenho opinião forte. Amoleça o coração. E você que fala: eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, por causa de picuinha besta com o seu melhor amigo, com o seu primo, prima, com a sua tia, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu chefe. Para com isso. Acabou. Ele não tá mais aqui. E sabe o que vai ficar até o resto da minha vida? Vai ficar esse pensamento: será que eu poderia ter feito mais? Pra quê? Custava eu tentar mais? Ou custava ele me atender, ver meu filho? Falar: ô neguinho, olha que ele chamava de neguinho, ô neguinho. Bonito esse menino, hein? Parabéns, hein? Custava ele fazer essas coisas? E olha a merda que fica depois na nossa cabeça. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Liga agora pra pessoa mesmo. Isso aqui não é um negócio de motivacional, não. É uma merda que aconteceu que a gente tem que refletir e espelhar nas outras pessoas. E eu me espelho muito em muitas merdas que eu vejo por aí, em vídeos que eu assisto desse tipo aqui, pra mim não fazer o mesmo. E a gente tem que aprender com os erros dos outros, é assim que é a vida, né? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis passar, né? Eu não quis aqui ficar chorando em frente de câmera, me mostrando que eu sou vulnerável. Ai meu Deus, ele tá tentando fazer eu ficar emotivo. Não é isso não. Eu tô tentando mesmo, realmente, de coração, passar algo pra você parar com essa merda. De achar que você tá certo em tudo. Que tudo que sai da sua boca é a pura verdade. Que você precisa tá certo até o fim, você tem que estar certo. Tá certo não é tudo. Mesmo que você tá certo de verdade, que na minha cabeça eu ainda acho que eu tô certo. Mas isso não é tudo. Não é tudo. Espero que você tenha entendido.